Pessoal, professor Yuri aqui novamente, e hoje mais uma aula do JavaScript. A gente inicia num assunto muito importante que são funções. E o que é uma função? A função nada mais é do que um encapsulamento de algum processamento que você usará, durante a execução do seu programa. Então, funções encapsulam um bloco de código com um objetivo bem específico e que podem ser chamadas quando precisamos resolver um determinado problema. As funções, elas também são chamadas de subprogramas dos nossos programas. Então, são programas que são executados dentro dos nossos programas. Ou não, né? Você pode criar uma função e deixar ela lá parada. Se ela não for chamada, ela não será executada. Então, as funções, elas são feitas para serem executadas à medida que você vai chamando. Então, você cria a função e você cria uma chamada para essa função quando você precisar de resolver algum problema. Então, o programa, o nosso interpretador do código, ele só vai executar essa função quando ela for chamada. Diferente dos outros programas que a gente fez, que ele segue na linha de execução dos códigos, e vão sendo executados à medida que o interpretador vai lendo o nosso código. Já as funções, elas só serão lidas à medida que a gente chamar, essa função. Então a gente tem aqui a sintaxe de uma função. Eu começo escrevendo a minha função com a palavra reservada function. Começo com a palavra reservada function e logo depois eu tenho um nome que eu darei a essa função. A gente tem algum, assim, por determinação, por boas práticas de programação, iniciar o nome de uma função com um verbo no infinitivo. Por exemplo, aqui eu tenho uma função para me calcular uma área. Então, qual que é o nome que eu vou dar para ela? Calcular área. Então, eu começo com um verbo no infinitivo, calcular, seguida de um substantivo iniciado com uma letra maiúscula. Então, calcular área. Vai ficar bem objetiva e fácil de reconhecer para que serve essa função. Logo depois eu tenho os parâmetros, que também são chamados de argumentos, que eu posso ou não ter esses parâmetros. Os parâmetros também podem ser omitidos. Mas se eu precisar passar algum parâmetro para executar o cálculo da minha função, eu passo por aqui, né? Entre parênteses, eu escrevo quais os parâmetros eu vou passar, ou quais os argumentos que eu vou usar para me executar dentro da minha função. E aqui eu tenho o escopo da função, que é a parte central da minha função, né? Que é onde criamos as estruturas que eu vou executar. Pode ser uma estrutura de repetição, pode ser uma estrutura condicional, pode ser criação de variáveis. E ainda podemos chamar outras funções aqui dentro do meu escopo dessa função. Okay? Então, as funções, a gente fala que elas são do tipo void, porque elas retornam algum valor. Então, aqui, quando eu dou return área, vai ser o retorno dessa execução da minha função. Então, a sintaxe que chamará essa função receberá como retorno o que eu passar por aqui. Então, é simples, né? A sintaxe é uma palavra reservada, seguida do nome dessa função, que eu escrevo usando essa regra aqui, né? Um verbo no infinitivo mais um substantivo iniciando com letra maiúscula. Passo entre parênteses os meus parâmetros ou argumentos, né? Que eu usarei para realizar o cálculo que eu desejo no escopo da minha função. Dentro do escopo eu posso ter estruturas de repetição, eu posso ter estruturas condicionais, eu posso ter variáveis. E esse cálculo é retornado através da palavra reservada return, né? Aqui no caso, a gente vai retornar a variável que eu criei para fazer o cálculo de área. Então, a sintaxe que chamou essa variável terá como retorno essa variável. Para ficar mais fácil o entendimento, agora a gente começa a fazer isso na prática. Então, vamos lá para o nosso Sublime. Para a gente começar aqui, eu vou criar um novo arquivo. Vou chamar esse arquivo aqui de função.html. Criar um arquivo, uma estrutura
simples, né? Vou chamar de função JavaScript. Vou abrir um script para mim fazer os meus cálculos. Lembrando que eu posso criar um script externo. Eu estou criando um script interno aqui somente a título de estudo, para ficar mais fácil do entendimento. Então eu tenho aqui a minha estrutura simples, né, de criação de uma paginazinha HTML com uma estrutura de script onde a gente vai estudar as nossas funções. Então, para começar a criar a nossa função, a primeira coisa que a gente precisa é escrever a palavra reservada function. A palavra reservada function, seguida do nome que eu quero dar para a minha função. Então, não é regra, mas é boa prática de desenvolvimento a gente usar o verbo no infinitivo, seguido, né, de um substantivo, nesse caso, calcular a área. Depois eu abro e fecho parênteses, e aqui dentro desses parênteses eu vou passar o que essa função vai receber, né, os argumentos ou parâmetros que eu vou usar para executar os cálculos de dentro da minha função. Então eu vou ter aqui largura, vírgula, comprimento. Então são esses dois parâmetros que serão recebidos para essa função. Então eu sigo agora abrindo e fechando chaves, e aqui vai ser o escopo da minha função. É onde eu vou ter a lógica da minha função, que é a lógica da minha função. Dentro daqui do escopo, eu posso ter uma gama de estruturas de cálculo, né? Eu posso ter estruturas de repetição, eu posso ter condicionais, eu posso ter switches, eu posso criar variáveis, eu posso executar expressões matemáticas. Então, é por isso que a gente chama função de um subprograma dentro do meu programa. Então, tudo que eu posso fazer no JavaScript, eu posso fazer dentro dessa função. Lembrando que ela só será executada assim que algum script chamar essa função. No nosso caso, a gente vai calcular a área. Então, eu preciso aqui, né? Eu vou criar uma variável que vai se chamar área. Ela vai receber aqui os meus parâmetros, que serão recebidos de algum script. Então, de largura vezes altura. Então, essa aqui é o cálculo da minha área. A minha função, ela só realmente funciona quando ela é chamada dentro do programa. Então eu preciso, em algum momento da execução do meu programa, fazer a chamada dessa função. Então, para mim fazer a chamada, é simples. Basta eu dar o nome da função, aqui, calcular área, abre e fecha parêntese, passando dentro dos parênteses, os argumentos que eu estou usando aqui. Então, eu vou usar os dois valores. Eu vou passar como valor 15 de largura e 25 de comprimento. Vocês têm que ficar atento que a sequência de valores que eu usar aqui tem que ser a mesma dos parâmetros que eu estou usando aqui. Então, quer dizer, a largura será 15 e o comprimento 25. Se eu agora executar esse programa aqui, se eu abrir ele lá no meu navegador, vou abrir ele aqui. Função. Veja que não me retornou nada. Por quê? Ela está executando aqui. Porém, eu preciso configurar essa função para me retornar ela para o usuário. Então, a gente tem que saber que a função são de dois tipos. Elas são funções do tipo void e função do tipo retorno. E o que isso quer dizer? As funções do tipo void,
elas fazem algum tipo de processamento, porém ela não retorna algum valor para quem fez a chamada. Então ela não retorna valor a quem fez a chamada. Diferente das funções do tipo retorno, né? Essas sim, elas retornam valor para quem fez a chamada. Elas fazem uso da palavra reservada return, né? Então elas retornam valores ao script de que foram chamados. Então elas usam esse processamento e a gente coloca a palavra return, lembrando que aqui return, elas usam a palavra reservada para retornar valor a quem chamar essa função. Então vamos ver na prática como que funciona. Se a gente vê essa função aqui, ela é a função do tipo void, porque eu fiz a chamada da função passando alguns parâmetros, né, que serão usados. Realizei algum cálculo aqui de área, porém eu não retornei nenhum valor desse cálculo. Então essa função aqui, ela é do tipo void. Se eu colocar aqui, por exemplo, um documento.write, escrevendo aqui área, né, retornando o valor da minha área para o meu navegador, olha que funciona. Opa, espera aí. Não salvei. Na verdade aqui não é a altura, né? É comprimento. Vou salvar, a gente volta lá. E agora ela está me voltando algum valor, está me retornando algum valor. Porém, como eu não usei a palavra reservada return, essa função ainda continua sendo uma função do tipo void. Porque eu não retornei para o meu código algum valor, eu só estou mostrando ele na tela. Ela continua sendo uma função do tipo void. Ok? Então, para mim fazer essa variável virar uma variável do tipo retorno, no caso, eu tenho que fazer, executar aqui o comandinho return, que é a palavra reservada, e vou retornar a minha área. Lembrando que eu posso retornar variáveis, igual eu estou fazendo aqui. Eu posso retornar uma cadeia de caracteres, por exemplo, se eu quiser. Eu posso retornar aqui true ou false, né? Na verdade, se eu quiser calcular algum valor, retornar só verdadeiro ou falso. Por isso que a gente usa o return. Porque como eu vou mostrar isso na tela, eu trato aqui de fora da minha função. Então não é ideal a gente fazer igual a gente estava fazendo. Dar um documento.write dentro da função. Porque onde eu vou fazer o trabalho de apresentação desse dado retornado, o ideal é que eu faça de fora da minha função. Porque nem sempre o valor que ela retornar irá satisfazer o que eu quero mostrar em tela. Então eu vou dar aqui um retorno de área. E vou agora sim dar aqui um documento.write. E coloco entre parênteses o que eu quero escrever na minha tela. Eu vou salvar isso aqui. E agora sim eu venho aqui. E aí acontece a mesma coisa. Porém a minha função agora é do tipo retorno. Ela não é mais void. Então ela está fazendo uma execução e retornando um valor para quem está chamando. Então quem que está chamando? É essa chamada aqui. E essa chamada está sendo mostrada em tela.
Então, se eu quiser trabalhar melhor essa chamada aqui, eu posso, por exemplo, aqui ó, escrever uma cadeia de caracteres aqui, ó. Por exemplo, a área do terreno né? Então eu já consigo fazer uma chamada mais trabalhada aqui dentro do meu código. Então eu dou aqui uma concatenação, né, igual a gente já aprendeu, metros quadrados. Então, quando eu chamo uma função do tipo retorno, né, eu consigo, de fora dela, o que é melhor é retornar o valor e escrever em tela de fora dela. Porque aqui de fora eu posso trabalhar o tipo de retorno dentro dessa minha lógica. Então, quando eu precisar retornar alguma coisa, lembrando que a gente retorna com a palavra return e trabalha com ela de fora da minha função, mostrando igual eu estou fazendo aqui. Então, vamos lá, dou um F5. Agora sim, a área do terreno é de 375 metros quadrados. Eu tenho uma função do tipo return, com a palavra return, né, retornando a minha área. Então, eu tenho a chamada da minha função, passando como parâmetros os valores de 15 e 25. Elas são recebidas na função com esses parâmetros, em largura e comprimento. Lembrando que essa largura e comprimento ela tem que seguir a mesma sequência. Ok? Não é obrigatório passar algum parâmetro. Pode ser que eu só chame uma função para mim fazer algum cálculo sem passagem de parâmetros. Não é obrigatório. Mas nesse caso aqui a gente tem que usar, né, que eu quero calcular a largura ou o comprimento de uma área. Eu tenho a lógica aqui dentro do escopo da minha função, onde eu estou pegando uma variável, calculando a largura vezes o comprimento e retornando a minha variável, onde eu fiz a execução, né, dessa expressão. Então, na hora de mostrar, eu só dei um documento.write de fora da função, né, com a minha chamada dela, ok? E aqui eu fiz um encadeamento, né, de caracteres junto com o retorno que terá da minha função. Se eu quiser melhorar ainda essa função, eu posso, por exemplo, receber essa função dentro de uma variável. Eu posso criar aqui uma variável cálculo de área, né? E essa variável ela recebe essa minha função. Então eu posso tirar ela daqui, ó, fazer a chamada dela aqui. Então a minha cálculo de área, a minha variável está recebendo a função. Então é melhor, né, de se visualizar isso no meu código. Então aqui ao invés de eu usar no documento.write a minha chamada da função, eu uso só a área que está recebendo ela. Então eu coloco aqui cálculo de área. Né? Funciona da mesma forma. Se eu voltar lá no meu código, der um F5, mesma coisa, né? O valor é 375. Só que neste caso aqui, ao invés de eu escrever já chamando a minha função, eu crio uma variável que chame a função. Fica mais fácil de visualização dentro do meu código. E a gente pode melhorar um pouquinho mais esse nosso cálculo, né? Em vez de eu passar o valor direto aqui, eu posso receber esse valor vindo do prompt com o usuário. Eu posso, por exemplo, lembrando que agora a gente está usando o prompt, mais adiante a gente vai usar formulários, ou então recuperar esses dados do banco de dados. Mas no caso aqui, como a gente está iniciando os estudos com JavaScript, a gente vai usar o prompt do comando para a gente pegar alguns dados. Então eu posso criar uma variável, certo? Uma variável chamada largura. Essa variável vai receber do prompt, né, do usuário. Então eu vou até escrever aqui, digite a largura do terreno. Por exemplo, se eu quiser medir o terreno, né? E eu vou fazer uma variável comprimento.
Eu também vou pegar ela do prompt do usuário. Digite o comprimento do terreno, certo? Então eu estou pegando, eu estou criando uma variável que chama largura, uma variável que chama comprimento, e ao invés de eu passar o valor, né, eu vou passar a variável. Eu posso dar aqui largura e comprimento. Então eu tenho aqui agora, né, duas variáveis que vão ser pegas pelo teclado do usuário. Eu vou ter uma variável que vai chamar cálculo área, que vai chamar a minha função passando o valor dessas duas variáveis que eu peguei com o usuário, certo? A minha função vai fazer o cálculo e eu vou mostrar na tela do usuário, né, no meu navegador, a variável que fez a chamada da função, passando as minhas duas variáveis que eu peguei com o usuário. Com isso, então, eu tenho um programa mais dinâmico, onde eu pego dados interagindo com o usuário. Então, vamos lá. Eu vou atualizar aqui. Opa, tem que salvar lá. Vamos atualizar. Então, digite a largura do terreno, 20 metros. Digite o comprimento do terreno, 40 metros. Então, eu tenho um retorno. A área do terreno é 800 metros quadrados. Então, a gente tem um programa mais interativo, usando uma função, e essa função do tipo retorno, ok? Com duas variáveis pegando do valor digitado pelo usuário, uma terceira variável chamando uma função que fará o cálculo, informando como parâmetro essas duas variáveis que eu peguei para o usuário, e mostrando em tela de uma forma concatenada entre string e variável. Vocês têm que ficar atentos também quanto ao tipo de variável. Lembrando que quando eu pego uma variável digitada pelo usuário via prompt do comando, ela se torna uma cadeia caractere. Mas nesse caso aqui, como eu fiz uma multiplicação, o JavaScript tem uma inteligência de transformar esses caracteres em números inteiros. Porém, se fosse uma soma, daria um problema, né? A gente teria um bug. Então, sempre quando vocês forem fazer esse tipo de cálculo, o ideal é que vocês usem o parseInt ou o parseFloat para transformar essas funções de caractere em inteiro ou flutuante, né? Com números decimais. Outra coisa que a gente precisa ver é que eu declarei essa função aqui em cima, porém nada impede dessa função ser chamada, né, ser escrita embaixo, aqui na parte de baixo do nosso script. Vocês lembram que a execução, né, do HTML ele ocorre de cima para baixo, da esquerda para a direita, é o que a gente chama de gravitacional, mas no caso das funções, elas só retornarão valor, só serão executadas quando eu chamar essa função. Então ela não depende, né, quando eu chamar, eu estou chamando ela aqui em cima. Então ela não depende de execução à medida que o meu interpretador for lendo esses dados. Elas só serão executadas quando eu chamar. Então eu posso deixar essa função aqui. Se eu salvar e executar aqui, funcionará do mesmo jeito. Ok? Então aqui no caso ela funcionou do mesmo jeito, mesmo estando na parte de baixo aqui do meu código. Então essa é uma parte importante da gente estudar funções. Lembrando que a gente trabalha com funções a todo momento nos nossos programas. Por exemplo, o prompt é uma função. O write, o documento.write, ele é uma função. Então a gente tem o alert, é uma função. Então a gente trabalha a todo momento com funções. Então é bem importante a gente saber como que funcionam as funções, como eu faço a chamada dessas funções. Então existe dentro dessa função aqui um cálculo específico dessa função, uma formatação específica dessa função. Uma coisa que a gente tem que ficar atento também são as variáveis. Essa variável área ela foi criada dentro da função. Então ela tem um escopo de funcionamento, né? Até onde ela vai funcionar.
eu poderia criar outra função aqui chamada área de fora. Então ela teria um escopo diferente, né? Um escopo diferente do escopo da minha função. Ok, pessoal? Espero que tenham gostado dessa aula. Nas próximas aulas nós iremos fazer mais práticas usando funções. E até a próxima aula. Qualquer dúvida, estou à disposição.